Olá pessoal, agora a gente vai para um vídeo falando sobre função seno e função cosseno. São funções interessantes do ponto de vista da trigonometria, pois no primeiro momento havíamos estudado somente trigonometria dentro de um triângulo retângulo, isso no ensino fundamental. No ensino médio a gente começou estudando então o ciclo trigonométrico, as aplicações da trigonometria dentro do ciclo. E agora a gente vai ver a culminância disso no estudo de funções. Já vimos funções do primeiro grau, do segundo grau, funções modulares, funções logarítmicas, exponenciais e agora funções trigonométricas. Bom, primeiro a gente tem que ressaltar o seguinte: existe o formato simples da função seno e cosseno, que é simplesmente f de x igual a seno de x, e f de x igual a cosseno de x. Esse aqui é um modelo simples, e depois a gente tem um modelo um pouco mais completo, que é um modelo em que nós temos alguns números multiplicando e sendo somados junto da função. E isso, gera para a gente, digamos assim, algumas interpretações em relação ao conceito mais simples. Bom, vamos começar pelo conceito simples, tá? Primeiro a gente precisa relembrar que no estudo de funções a gente geralmente precisa construir uma tabela de valores. Aqui nós temos uma tabela de valores que vai de 0 até 2π, observando que 0, π sobre 6, π sobre 4, etc. estão todos escritos na forma de radiano. E aí no vídeo anterior a gente havia discutido como transformar esses números em graus. Vale ressaltar ainda que no estudo das funções é obrigatório nós estarmos utilizando a notação de radiano. Nós não vamos estar adotando a notação de grau, apesar de que π sobre 6 é 30 graus, π sobre 4 é 45, π sobre 3 é 60, π sobre 2 é 90, 2π sobre 3 é 120 e assim vai, multiplicando aí os nossos valores por o nosso π por 180 e fazendo a continha algébrica aqui e numérica para a gente poder descobrir os resultados de todos esses valores em graus. Mas, como eu comentei, nós não vamos estar trabalhando com os valores em graus. Bom, continuando, vamos pensar no seguinte. Bom, a gente já estudou o quê? Primeiro, seno e cosseno. Para cada um desses valores ele vai possuir um valor específico. A gente até discutiu na sala de aula que esses valores eles são bem interessantes, porque aqui nós temos meio, raiz de 2, raiz de 3, que vai voltando os valores, depois é os valores negativos, e isso por conta do quadrante em que as especificações de cada ângulo se encontram, né? A gente já estudou como que calcula esses valores, como que a gente define os sinais, só observar que eixo x é o eixo do cosseno, o eixo y é o eixo do seno. Então a gente tem o que? Primeiro quadrante para o cosseno é positivo, para o segundo é negativo, no terceiro é negativo e no quarto é positivo. Já para o seno, os dois primeiros são positivos, os dois últimos são negativos. E com isso a gente consegue deduzir quais são os valores, lembrando que eles sempre se repetem, pode observar que esses valores sempre se repetem, o que muda é o sinal deles de acordo com o quadrante em que o ângulo se encontra. É bem simples isso aí. Quer dizer, não é tão simples, mas um pouco de atenção, um pouco de cuidado a gente consegue fazer e deduzir esses valores. Mas para mais interações sobre isso, eu aconselho ver os vídeos anteriores, ver a apostila anteriormente para a gente não se perder. Bom, mas então como que monta, o gráfico da função? Vai montar do seguinte ponto. Vamos pegar, por exemplo, a função seno de x. A gente vai pegar esses valores aqui, 0, π sobre 6, π sobre 4, até chegar em 2π. E colocar na função, 0, π sobre 6, π sobre 4. E vai colocando na função e preenchendo a função aqui nos nossos pontos. É claro que, observe que não estão todos os valores aqui. Na nossa função aqui no nosso gráfico, só está desenhado, vocês podem conferir isso na apostila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, sendo que aqui tem bem mais. Aqui tem 3, 6, 7, 8, 9, só aqui. Então tem mais 9 aqui embaixo, deve ter uns 18 pontos mais ou menos, só que nesse gráfico só foram colocados 9 pontos aqui, que já é mais do que o suficiente para a gente poder desenhar. Lembrando que
levando em consideração que nós estamos plotando o gráfico de ponto em ponto, observem que o seno vai começar do zero, pois seno de 0 é 0, e o cosseno vai começar do 1, pois cosseno de 0 vale 1. E aí, a gente vai desenhar nosso gráfico sempre de forma periódica. Uma observação do gráfico da função seno e cosseno que vocês podem observar aqui e na função do coração que tem no início do capítulo é que ele vai explicar o seguinte: essas funções, elas sempre terão esse formato de ondulatória, tá? Esse formato de onda, e isso é importante porque existem muitos fenômenos naturais que, quando colocados em gráficos, ele tem a interpretação de onda, de período, e isso é muito importante porque a gente consegue descrever vários fenômenos diferentes em relação à ondulatória. Bom, então montar o gráfico de uma função trigonométrica é a gente montar uma tabela de valores, calcular corretamente esses valores dentro da função, tá? Calcular corretamente e depois marcar no eixo x, no eixo y, esse valor. Segunda observação importante: quando a função for simples, tipo y igual a seno de x ou y igual a cosseno de x, o que acontece? Nós vamos ter que o valor máximo dessas funções é o 1 e o valor mínimo é o menos 1. Observe que o y nas coordenadas é sempre menos 1 para o menor e o 1 para o maior. Tanto na função cosseno, ó, 1 para o maior e menos 1 para o menor. Então eles ficam presos entre menos 1 e 1. Tá ok? Então eles ficam presos nesses valores. Bom, vamos pegar aqui, por exemplo, esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é interessante porque eu desenhei aqui 4 funções de senos, tá? E uma coisa interessante quando a gente tem uma função um pouco mais completa do seno, com mais informações além de seno de x, aqui eu coloquei essas 4 funções. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, tá? Essas 4 funções aqui. E para ser mais específico, essas funções são o seguinte, ó. Eu coloquei aqui a função seno de x, que é a função de azul. A função azulzinha aqui, o gráfico azul, é a função seno de x. A função g de x, que é o seno mais 1, é a função laranja. Observe que ele sobe uma unidade para cima. A função seno de x mais 2, ela sobe 2 unidades para cima, ó, 1, 2 unidades. E a seno de x menos 2, ela desce 2 unidades. Então, uma característica interessante da função seno e também da função cosseno é que quando a gente soma ou subtrai valores, no gráfico ela vai subir ou descer em relação ao eixo x. E isso é muito interessante, por quê? Porque para a gente mudar a forma ou para a gente mudar o gráfico da função, algumas características ainda permanecem. Observe que mesmo somando ou subtraindo, a característica da ondulatória permanece a mesma. O tamanho máximo e o tamanho mínimo permanece o mesmo, só muda o valor, mas, por exemplo, se aqui a distância do valor máximo e do mínimo for 2 unidades, do 1 para o menos 1, aqui vai continuar a mesma diferença, ó. Vai do 1 até o 3, ou seja, 2 unidades de diferença. E essa característica permanece inalterada. Então a gente chama essa característica de amplitude. A gente vai ver já mais detalhadamente, ok? Então a gente vai ver essa relação aqui aplicada nas funções mais completas, tá? Na função simples, basta desenhar o gráfico, é bem tranquilo, é mais simples de se entender. Nas funções um pouco mais complexas, aí a gente vai ter uma interpretação diferente, tá? Então vamos considerar primeiro a função seno de x igual com a característica de ser um pouco mais completa, tá? Então aqui a gente tem algumas coisas para ressaltar. Primeiro, a gente tem o valor médio ou deslocamento vertical, lembrando, vertical é para cima ou para baixo, tá? Então deslocamento vertical é o A, isso é, da mesma forma que vocês viram aqui, olha só, que a função sobe ou desce, esse número que está somando aqui é o Azinho que aparece na nossa conta. O A que aparece aqui, ele vai dizer se o A for positivo a função sobe,
Se o A é negativo, a função desce. A nossa função pega essa característica. Ó. Quando for positivo o A, ele está subindo. Quando o A é negativo, ele desce em relação ao gráfico. O B, que está multiplicando a nossa funçãozinha aqui, ó, o seno de x, a gente chama de amplitude. Observação. Eu vou tirar aqui duas funções. Eu vou agora deixar só a função g e a função seno de x. E aí, vou fazer o seguinte. Ao invés da gente somar, na verdade, né? A gente vai agora multiplicar por 2 a nossa função e ver o que acontece. Olha só. Então vejam só, a função seno de x, esqueçam essas duas aqui, só a função seno de x, o que acontece? Ela é essa de azul. Já a função duas vezes o seno de x, ó, ela é essa de laranja. Observe que quando eu multiplico por 2, ó, a nossa função duplica ela. E esse valorzinho aqui de duplicidade a gente chama de amplitude, porque ela teve uma altura maior do que a original. Vejam que a amplitude da nossa função anterior é 1, pois do centro até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo, o resultado é 1. Quando a gente multiplica por 2, a amplitude aumenta, ó, é multiplicada por 2. Ó. O valor mínimo aqui é menos 2, o valor máximo é 2. Isso significa que do centro até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo, a amplitude é 2. É justamente esse número que multiplica a função como está escrito aqui. A amplitude é o módulo de B. Isso acontece porque se eu multiplicar por um valor negativo, ó, o gráfico da função ela só se alterna. Tá vendo que ela se alternou? Porém, a amplitude permaneceu a mesma. Do 2 e do 2. Vamos pensar aqui, por exemplo, no menos 1. Ó. Vamos pensar no menos 1. A nossa função ela ficou como se estivesse completando aqui. Mas o objetivo não é fazer isso. O objetivo é nós entendermos que quando eu multiplico por algum valor, o valor absoluto, né, o módulo desse valor vai ser chamado de amplitude da nossa função. Um detalhe que vale ressaltar aqui, ó, é que, por exemplo, o eixo x, vamos tentar desenhar aqui. Nós temos o eixo y e o eixo x. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para exemplificar isso. Ver o seguinte. Quando nós temos a função seno e ela está sendo somada por um valor a, vamos colocar, por exemplo, que esse valor a é o número 5. Se ele está sendo somado com 5, significa que é 5 mais a função seno de x, só para deixar claro. O que acontece? Quando isso, né, acontece esse tipo de situação, o que vai acontecer com a nossa função? Esse valorzinho a aqui, que é o 5, ele vai ser o que nós chamamos de eixo de simetria, tá? Então, ele vai indicar para a gente que a nossa função seno, ela vai ter essa característica em volta do valor 5, que no caso, na fórmula, em volta do valor a, que é o valor médio ou deslocamento vertical. E que ele subiu 5 unidades para cima, tá? A função seno, ela passa aqui no 0. Quando ela está sendo somada com 5, aqui, ó, ela vai passar então o eixo de simetria, em vez de ser no x igual a 0, no eixo x, vai ser no eixo x igual a 5 aqui em cima, tá ok? No y igual a 5, que é o eixo aqui em cima. Então, esse valorzinho aqui que sobe e esse valorzinho que desce aqui, ele é indicado por a mais b e a menos b, que a gente chama o quê? Valor máximo, o a mais b, e o valor mínimo a menos b. Lembrando que a gente está colocando em módulo, pois a gente pode ter, por exemplo, 2 menos 5. Ou, como foi colocado aqui no desenho, o menos 2 aqui. Se ele for negativo, só o que muda é que ele vai inverter o gráfico da função. Tá ok? Essa parte, quando é positiva, ela fica para cima. Ó, ela sobe, mas quando eu coloco um valor negativo, essa parte que estava aqui em cima, ele foi espelhado para baixo. Então, ele foi jogado para baixo. Bom,
Uma terceira característica que nós encontramos no estudo das funções trigonométricas é o que nós chamamos de período. Observe que, eu coloquei aqui de menos 2π a 2π. Observe que desse ponto até esse ponto aqui, a gente tem uma característica da função que se repete aqui do 0 até chegar aqui depois do 6. Mesmo quando o valor é negativo, ele tem essa característica que se repete. Ou seja, voltando aqui, a gente vai observar o quê? Que a nossa função tem um ponto em que ela sempre se repete. Esse ponto de repetição a gente chama de período. E a gente vai ter uma formulazinha, que é essa fórmula que está sendo destacada aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui nessa tela aqui para não bagunçar muito. E aí, o que vai acontecer? Esse ponto aqui de característica é justamente, período, é 2π sobre o C. Quem que é o C? O C é o número que está multiplicando a variável x dentro do seno. Esse aqui é o C, o número que está multiplicando a variável x dentro do seno. Então, o C é esse carinha aqui. Então, o período vai ser 2π sobre o valor de C. Nós temos também o deslocamento horizontal, que é menos d sobre C. São fórmulas que a gente tem que gravar para poder substituir nas questões. Agora vamos ver um exemplo aqui que tem na nossa apostila. O exemplo é esse aqui, y igual a seno de x sobre 2 menos π sobre 6. Lembrando que π sobre 6 é o ângulo de 30 graus, mas a gente não vai interpretar como 30. Para a gente poder fazer o gráfico dessa função, o que a gente precisa fazer? Montar uma tabelinha, de valores e depois substituir no eixo x no eixo y. Primeiro, observe que aqui tem 1, 2, 3, 4 colunas, só para simplificar, apesar de muitas vezes parecer que isso daqui é um pouco mais complexo. Mas vamos pensar no seguinte, quando eu tenho x sobre 2 menos π sobre 6, é o que está dentro da nossa função, eu vou aderir valores para cada um do meu x. Vamos começar, por exemplo, com π sobre 3, que seria o ângulo de 60 graus, que é um ângulo conhecido. Então, primeiro ângulo, o π sobre 6. O π sobre 3, depois 4π sobre 3, depois 7π sobre 3, depois 10π sobre 3 e depois 13π sobre 3. Bom, esses valores eles não são escolhidos aleatoriamente. Por que não? Por causa do seguinte, deixa eu tentar escrever aqui alguma coisa aqui. Nem sei como é que escreve aqui, mas vamos tentar aqui escrever alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo escrever alguma coisa aqui. Não dá. É aqui. Então vamos pensar no seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, π sobre 2, eu vou colocar o P vai ser a letra π, tá? Quando eu tenho π sobre 2 menos, na verdade eu tenho x sobre 2 menos π sobre 6. Quando eu tenho essa expressão, o que vai acontecer? A gente tem que calcular o MMC. E o MMC entre 6 e 2, ele vale quanto? O MMC entre 6 e 2 vai valer 6, o próprio 6. Ou seja, quando a gente for fazer esse cálculozinho aqui, o que vai acontecer na nossa expressão? Bom, deixa eu tentar desenhar aqui, que aí vai ficar mais tranquilo da gente visualizar isso. Vamos pensar assim, quando eu tenho x sobre 2 e eu vou subtrair de π sobre 6, eu tenho que fazer o MMC. O MMC disso é 6. Aí eu divido. 6 dividido para 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. Então, esse é o cálculo que, na verdade, a gente vai fazer. O pensamento que nós vamos utilizar aqui na resolução é o seguinte. Eu quero que o meu seno de x, o meu seno aqui, dê 0. Então, o primeiro pensamento que a gente tem é o seguinte. Qual é o número que eu vou substituir aqui que o seno dá 0? O segundo, eu quero que o valor dê 1. O terceiro, 0. O outro, menos 1. E assim por diante. Que é justamente para utilizar
que é justamente para utilizar essas relações aqui do seno, que vai dar o 0, o 1, 0, o menos 1 e o 0. Pois o 0, o 1, o 0, o menos 1 e o 0 são justamente os pontos dos centrais. Os pontos centrais é o 0, o ponto máximo é o 1 e o ponto mínimo é o menos 1. Ou seja, eu vou pegar na minha função os valores de máximo, os valores de mínimo, para poder montar o gráfico. Os cálculos estão aqui, ó. Ou seja, qual é o valor de x que eu quero que dê 0? Aqui a gente está forçando, né? A gente está fazendo um cálculo que dê 0. Então, x é π sobre 3. Vocês podem conferir isso na página 27. Para o valor de x dar 90 graus, ou seja, o valor de 90 graus, quando a gente substitui na nossa funçãozinha aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Para o valor de seno dar 90 graus, que o valor de 90 graus é 1, o x tem que ser π sobre 4. Para que o valor de π tem que ser 7π sobre 3. Para que dê π sobre 2, que seria o 270 graus, esse aqui, ó, para dar menos 1 resultado, eu faço o cálculo e o x dá esse. Então a gente tenta determinar qual que é o valor da nossa função. Tem uma outra forma mais fácil de fazer o gráfico dessa função, que é a gente observar o seguinte, ó. Observar que o valor médio, ou deslocamento vertical, que é o A, que é o número que está somando aqui, ó, a nossa função, não existe. Nesse caso, nossa função é 0, já que a nossa função é qual? É seno de x sobre 2 menos π sobre 6. Então o valor de A, por exemplo, seria 0. Então o deslocamento é 0. Ele não sobe nem desce em relação ao eixo x. A amplitude é 1, porque o B, que é o número que multiplica o seno de x, não aparece. Significa então que ele é 1. Logo, a amplitude, o valor máximo vai ser 1 e o valor mínimo menos 1, já que a amplitude designa isso. Para calcular o período, ó, é 2π sobre c. O c é o número que está multiplicando o x, no caso, é o meio. Logo, 2π dividido para meio é 4. Lembre-se, dividir por meio e multiplicar por 2. E o deslocamento vertical é π sobre 3, ou seja, o d sobre c. Quando a gente divide π sobre 6 por meio, vai dar π sobre 3, que é aproximadamente 1,05. Então a gente pode montar o gráfico aqui assim, ó, observando essa característica, ou a gente pode fazer observando essas características que foi dito aqui anteriormente, que fica até mais simples de calcular, tá bom? Aqui vai ter outro exemplo da função seno. Aí termina então com o montado gráfico, tá? Quero que vocês leiam bem atentamente a apostila, deem uma olhada e mandem as dúvidas no grupo. Eu sei que é bem complexo, muita coisa, e só para deixar bem mais específico, todas as afirmações, tudo que a gente viu aqui em relação a seno, vale também para a função cosseno, tá bom? Então, até mais. Falou, pessoal. Se cuidem.